Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu vim indicar mais 6 livros para ler nas férias. Pra quem não sabe do que eu tô falando, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo indicando 6 livros ótimos pra se ler nas férias, mas eram livros contemporâneos. E aí eu perguntei se vocês tinham interesse em ver também uma lista de livros clássicos pra se ler nas férias, e algumas pessoas disseram que sim, que seria legal, então eu resolvi juntar alguns dos meus clássicos preferidos da vida pra indicar aqui pra vocês pra ler nas férias. Por quê? Porque são livros ótimos, são livros que entretêm bastante, são livros que contêm histórias complexas e vão fazer com que vocês se envolvam também com os personagens de uma maneira muito intensa, porque são dramas, são romances históricos, são histórias realmente envolventes que provavelmente podem ser boas companhias para as férias de qualquer pessoa. Então eu escolhi, para não ficar tão difícil selecionar, apenas clássicos do século XIX, e eu vou apresentar esses clássicos aqui por data de lançamento, só a título de organização mesmo, não é por ordem de preferência, porque eu gosto de todos esses que estão aqui. Claro que alguns têm um destaque especial, mas enfim, são todos livros ótimos que eu recomendo com força. Então vamos começar. O primeiro clássico que eu tenho para indicar foi um livro lançado em 1813 na Inglaterra, e para minha alegria é um livro escrito por mulher. Eu tô falando do meu queridinho do ano, que é O Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Não tô com o meu exemplar aqui porque ele tá emprestado, mas assim, já fiz resenha sobre ele no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem caso ainda não tenham visto. Foi uma resenha que eu gostei bastante de fazer, especialmente porque é um livro que eu acho que merece mais atenção do que ele tem. É um romance que, se for lido apressadamente, pode parecer água com açúcar, mas ele não é nada água com açúcar nas suas profundidades, nas entrelinhas. É um livro em que tem uma protagonista extremamente empoderada, que é a Elizabeth Bennet, então vai ter toda uma questão social perpassando a narrativa, em que se discute casamento por interesse, que se discute a futilidade da burguesia, os interesses de uma sociedade que tá mais preocupada com as aparências, e uma moça que tá tentando ir contra a corrente e fazer as coisas de acordo com a vontade dela, de acordo com aquilo que ela acha que é certo. E essa é a Elizabeth Bennet. Vai ter romance? Vai ter um romance ali entre a Elizabeth e o Darcy, mas isso não é o principal. O principal é como essa personagem é construída e como ela é à frente do seu tempo, como ela é uma feminista e consegue lutar e impor a sua vontade numa sociedade em que a mulher não tinha muita voz. Então, por tudo isso, eu acho que é um clássico que vale muito a pena ser lido. Ele tem um pouquinho mais de fôlego, tem mais de 400 páginas, então é um livro para se pegar e ir lendo com calma e degustar tudo aquilo que a narrativa proporciona. Eu sugiro que não se faça uma leitura muito simplificada, tá? Tentem procurar sempre as camadas que estão ali de crítica social, que isso é o mais enriquecedor. O outro clássico que eu tenho para indicar já é um livro que foi escrito mais para metade do século XIX, em 1857, e na França. Eu tô falando do Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Esse livro eu li já faz bastante tempo, li quando eu tava na faculdade de letras ainda, sei lá, em 2010, e foi um clássico que eu gostei muito de ler, um clássico que me surpreendeu bastante, e aqui também se enquadra essa questão de não ler ele de uma forma superficial, porque se a gente for ler de uma forma superficial, vai ter aqui uma simples história de traição. A protagonista é a Emma Bovary, casada com Charles Bovary. Ela é uma moça que foi criada no campo, educada num convento e que tinha a ambição de ascender socialmente, né, de ir pra cidade, sair do campo, enfim, e ela se casa com esse cara, que é um médico, mas ele vive ali num mundinho muito interiorano, ainda que na cidade, e ela se desilude muito no casamento. E o que ela faz pra sair da mesmice que ela encontra naquela vida tão caseira, né, naquela vida tão sem graça de uma dona de casa, algo que não serve pra ela, pras ambições que ela tem? Bom, ela vai procurar uma saída no adultério. Então a gente vai ter, sim, casos em que a Emma se mete, né, e que vão dar a continuidade para essa narrativa. É um livro também gostoso de se ler, é um livro bastante realista e escrito muito bem. É um classicão que vale muito a pena conhecer e eu recomendo com força. O outro clássico que eu tenho para ler, eu ainda não terminei a leitura, mas isso não faz a menor diferença, porque eu já li mais de 1000 páginas dele e é um livro sensacional, um livro perfeito, completo em narrativa, em construção de personagens, em tudo. E quem já tá acompanhando o canal desde o comecinho do ano sabe que eu tô
falando de Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é um escritor francês. Esse livro foi lançado em 1862, então também já é depois, na segunda metade do século XIX, ele é mais atual nesse sentido, né? E aqui a gente vai ter basicamente o retrato da desigualdade social na França no século XIX. Então a história começa em 1800 e pouco e vai até 1830 mais ou menos, e a gente acompanha tudo com o foco na história da vida do personagem Jean Valjean, que é o grande protagonista dessa obra gigantesca, e é um protagonista que não tem como a gente não gostar. Vai ser então várias décadas de história aqui, vai ser uma história para preencher os dias, é uma história de fôlego, mas que flui muito bem porque a escrita dele é muito tranquila, é muito fácil, ele não faz questão de ser um escritor hermético, ele escreve para todo mundo ler, então é um clássico que não deve ser temido, ele é um clássico escrito deliciosamente, a gente se emociona muito com o que tem aqui e é muito atual. É extremamente atual esse enredo, é extremamente atual porque ainda existe esse tipo de desigualdade, esse tipo de pobreza, essas pessoas miseráveis em contraste com uma minoria rica, né? Então vale muito a pena. Se vocês quiserem um livro para passar as férias, por exemplo, um livro só para ler com calma durante, sei lá, 15, 30 dias, pega um calhamação desse que vale muito a pena. É um livro que vai envolver completamente qualquer leitor, recomendo com força. Já terminei esse primeiro tomo e não preciso esperar o segundo tomo para dizer que é um dos meus livros preferidos da vida desde já. Mais um clássico que eu tenho para indicar para ler nesse período de calma, nesse período de tempo, é outro classicão que mora no meu coração, que foi escrito entre os anos de 1865 e 1869 e foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano de 2016. Ele é grande, mas assim como Os Miseráveis, vale muito a pena investir o tempo com essa leitura, porque com certeza a vida de vocês não vai ser mais a mesma depois de vocês passarem por esse calhamacinho. Eu tô falando de Guerra e Paz, do Lev Tolstói, literatura russa. Ele é um tijolinho e esse é o maior livro que eu já li até o momento, mas assim, vale todas as páginas que a gente passa. Eu fiz várias marcações aqui e esse é só o primeiro volume nessa edição da Kozak Naif. A edição dos Miseráveis também é da Kozak Naif, mas se encontra facilmente outras edições já desses clássicos. Então, esse livro aqui vai retratar a Rússia na época das guerras napoleônicas. Todo o enredo vai se passar entre os anos de 1805 e 1820 na Rússia. Então a gente vai acompanhar não só os períodos de guerra, como os períodos de paz nas cidades russas daquela época. Então a gente vai acompanhar a vida em sociedade, a vida das pessoas ricas especialmente, e vai ter um retrato bem panorâmico daquele período histórico desse grande país que é a Rússia. É um livro muito enriquecedor, é uma história que vai envolver muito fortemente a gente, porque são vários personagens que a gente acompanha aqui, vários núcleos familiares, e a gente vai se apegando aos personagens de tantas páginas que tem nesse livro. O Tolstói também escreve de uma maneira muito tranquila, muito boa de se ler, ele não faz questão também de ser difícil, então é pra se devorar, sabe? Não tem nenhum problema de vocabulário, é uma escrita organizada, uma escrita tranquila, é uma história que cativa a gente. No final do livro, quando acaba a história, a gente tem dificuldade até de se despedir dos personagens, sabe? De tão bom que é. Então recomendo com força pra quem gosta de literatura russa, e pra quem nunca leu nada de literatura russa também pode começar pelo Tolstói. O Tolstói não decepciona de modo algum. Se tá com tempo, pode pegar esse calhamacinho que vocês não vão se arrepender. E aí eu vou indicar um outro livro que não tem a ver com a Rússia, é um livro português, literatura portuguesa, também do século XIX, que foi escrito em 1878, então já bem mais contemporâneo, que foi um livro que eu li na faculdade também e que eu gostei demais, demais, demais. Eu tô falando do Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Gente, esse livro também, assim como Madame Bovary e assim como Orgulho e Preconceito, se for lido apressadamente, pode parecer algo muito bobo, muito simplesinho, uma história muito tranquila, em que, de novo, a gente vai ter uma família burguesa, formada pelo Jorge e pela Luísa, em que o Jorge é um cara empregado, um engenheiro, tem uma vida abastada, e a Luísa, dona de casa, enfim, eles só faltam ter um filho pra vida ficar perfeita, mas acontece que, por motivos de trabalho, o Jorge vai viajar e a Luísa fica sozinha, entediada em casa. E ela também vai cair nesse esquema de traição, de adultério, enfim. Dá pra fazer um diálogo bem interessante com Madame Bovary, apesar da diferença temporal da publicação entre eles, Madame Bovary vem primeiro, mas é também uma crítica social muito forte àquela população lisboeta do século XIX, burguesa, que também só se preocupava com as aparências. O Eça de Queiroz vai pesar a mão aqui pra apontar tudo o que ele acha que tem de
problemático na sua cidade, e isso é muito bacana, porque ele era um autor muito lido, ele queria dar uma lição, ele queria dar uma moral para que as pessoas lessem o seu livro e pensassem em que situação elas estavam. Enfim, é um livro muito gostoso, faz tempo que eu li também, preciso reler, assim como Madame Bovary, assim como outros tantos clássicos que eu li na faculdade. Foi um livro em que eu aprendi bastante coisa sobre Portugal do século XIX, então também recomendo com força para as férias. Então, por fim, mas não menos importante, eu vou indicar um clássico brasileiro, também do período do século XIX. É um clássico que eu fui ler já na fase adulta, eu não li esse livro na escola e eu fico muito feliz por isso não ter acontecido, porque eu não saberia dar o valor que ele tem naquela época, com a cabeça que eu tinha naquela época. Eu tô falando do Dom Casmurro, do Machado de Assis. Esse é um livro também que surpresa boa foi poder encontrar ele, e eu fico feliz de ter lido ele depois dos meus 20 anos, porque que riqueza tem na escrita do Machado que eu não poderia perceber de outra forma, sabe? Aqui a gente vai ter então a história do Bentinho e da Capitu. Eles crescem juntos, eles brincam juntos e eles acabam se tornando namoradinhos e, por fim, eles vão casar. E a questão toda desse livro gira em torno de uma possível traição da Capitu. Existe muito realismo psicológico aqui, a gente vai acompanhar a variação do pensamento do Bentinho, como ele vai enlouquecendo de certa forma, com a possibilidade da traição, ele não tem prova nenhuma disso, então a gente vai acompanhando toda essa angústia do personagem, a gente vai acompanhando também um pouco da história da Capitu, e a grande questão do livro, para além do fato de se a Capitu traiu ou não o Bentinho, é como ele constrói essa narrativa. O Machado escreve muito bem, ele escreve de uma forma muito clara, ele usa bastante ironia, ele deixa muito espaço para o leitor interpretar as coisas e não dá muitas respostas, então eu acho isso sensacional. A gente tem grandes escritores aqui no Brasil e do século XIX não tem como não destacar o Machado de Assis. Então recomendo para todo mundo, tanto para quem leu durante o ensino médio e não gostou, deem uma segunda chance porque com certeza vai valer a pena essa releitura, quanto para quem não leu. Isso aqui, gente, não tem explicação, assim, é um livro bem escrito, é uma história envolvente, os personagens são ótimos, não tenho o que falar desse livro a não ser que ele é uma obra-prima do Machado de Assis e eu recomendo com força. A gente precisa ler os nossos escritores brasileiros também, valorizar toda essa produção cultural que a gente tem aqui e que é de extrema qualidade, né? Então fica aqui minha recomendação forte desse clássico brasileiro. Então é isso, esses eram os livros clássicos que eu tinha pra indicar nesse vídeo. Eu pretendo fazer mais um vídeo com indicações de clássicos, mas aí de repente passando pro século XX. À medida que eu for lendo e for juntando essas referências, eu faço novos vídeos pra vocês, sempre com 6 indicações aqui pra variar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção que eu fiz. Comenta aqui embaixo se já leu algum desses livros. Eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição do vídeo os links para comprar qualquer um desses livros. Caso vocês tenham interesse, por favor, utilizem meus links, porque assim vocês ajudam imensamente o canal e eu agradeço muito por isso. Se tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.